Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente volta para terminar aquela conversa sobre titulação ácido-base, né? A gente começou a falar sobre o processo de titulação, a gente comentou que a titulação ela é feita com o intuito de determinar a concentração de uma amostra, né? Isso a partir de uma reação química. Essa amostra que eu quero determinar a concentração, a gente chamou de analito, e o processo de titulação é feito mediante uma reação química, e lógico, para ter a reação química, eu preciso ter a mistura, neste caso, de duas soluções que reajam. Uma de concentração desconhecida, que eu já comentei, é o analito, e outra de concentração padronizada, de concentração conhecida, é o chamado titulante. Tá? Isso é feito com um conjunto, né, com o uso de um conjunto de equipamentos, que eu também comentei na aula passada. A bureta, onde eu coloco o titulante, né, a bureta, onde eu coloco o titulante, o Erlenmeyer, onde eu coloco o analito. Tá? A bureta em cima, o analito e o Erlenmeyer embaixo. E a gente terminou a aula falando sobre o ponto de equivalência, na última aula nossa. A gente comentou que o ponto de equivalência é o momento em que a quantidade em mol de H+, a quantidade em mol de H+, liberada pelo ácido, torna-se igual à quantidade em mol liberada do OH-, isso é feito pela base. Tá? Esse é o ponto de equivalência. É o ponto onde ocorre a neutralização total, a neutralização completa, tá certo? E isso é determinado experimentalmente com o uso de um indicador ácido-base. A gente comentou na última aula que a partir da mudança de cor, a mudança definitiva, a mudança permanente de cor do indicador, ela mostra que houve a reação de neutralização completa, a reação de neutralização total, tá certo? Então, é uma determinação cromática. Pela mudança de cor do indicador, você consegue prever se o ponto de equivalência ele foi atingido. A gente também viu na última aula que a titulação ácido-base, nesse caso, ela pode ser classificada como uma alcalometria, quando eu quero determinar a concentração de uma base, ou de acidometria, quando eu quero determinar a concentração de um ácido. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, eu não cheguei a comentar na última aula o nome desse gráfico. Esse gráfico ele é chamado de curva de titulação, tá certo? É um gráfico que está mostrando como o pH varia com a adição do titulante. Vertical aqui vai aparecer o pH e na horizontal, na abscissa, vai aparecer lá a quantidade de titulante que você está adicionando. Falamos na aula passada que quando esse gráfico ele é um gráfico decrescente, né, quando o pH começa lá em cima e à medida que o tempo passa, esse pH ele diminui, então isso é típico de uma alcalometria, da medida da concentração de uma base. Quando o gráfico se mostra de maneira contrária, quando ele começa de baixo e ele sobe gradativamente, isso indica que a titulação aí ela visa determinar a concentração de um ácido, tá? É uma acidometria. E o ponto de equivalência, ele está aqui no meio, tá certo? Pois bem, isso tudo a gente comentou na aula passada, tá? Isso é só um reforço do que foi comentado antes, tá? No ponto de equivalência ocorre a neutralização total, tá? O número de mol de H+ exatamente igual ao número de mol de OH-, o H+ liberado pelo ácido, OH- liberado pela base, tá? Agora tem uma ressalva aqui, ó. Não quer dizer que a neutralização é total, que o pH vai ser 7. Porque quando você fala em neutralização total, a primeira coisa que vem em mente é que no final o meio vai ser neutro. Porque se todo ácido neutraliza toda a base e vice-versa,
Então, logicamente, eu poderia pensar que o pH final é neutro, ou seja, igual a 7. Tá? Nem sempre o pH no final do processo de titulação, ou seja, no ponto de equivalência, nem sempre o pH final vai ser 7. Vale ressaltar que quando você faz uma neutralização ácido-base, você tem como produto um sal e água. E esse sal ele pode ser capaz de alterar o pH do meio. É um processo que a gente vai comentar mais na frente, chamado de hidrólise. Um sal, a depender da sua natureza, ele pode provocar hidrólise na água, alterando o pH. Tá? Eu posso ter um sal neutro, mas eu também posso ter um sal ácido ou um sal básico. Tá bom? Então, o que é que eu posso garantir a vocês? Quando a neutralização, quando uma titulação por neutralização atinge o ponto de equivalência, ocorreu a neutralização total, ou seja, você vai ter como produto um ácido e uma base. Mas, eita, que mancada, que ácido e base. Na neutralização total, você vai misturar um ácido e uma base e você vai ter como produto sal e água. Eita, quase que eu cometo uma gafe aqui, tá? Então, misturando ácido e base, você vai ter como produto sal e água. Reação de neutralização. A depender da natureza desse sal, esse ponto de equivalência ele pode se dar num pH neutro, mas ele também pode se dar num pH ácido ou num pH alcalino, tá certo? Então nem sempre o pH do ponto de equivalência ele vai ser igual a 7. Ele pode variar também a depender da natureza do sal produzido, porque eu posso ter sais ácidos ou sais básicos. E essa natureza ácido-base do sal pode afetar sim o pH do ponto de equivalência, tá bom? Então, que fique muito claro. Primeiro corrigindo novamente, tá? Ácido mais base forma sal e água, tá? E deixando muito claro, tá? Muito evidente, que não é porque no ponto de equivalência ocorre a neutralização total, isso não quer dizer que nesse momento o pH tem que ser obrigatoriamente igual a 7. O pH no ponto de equivalência ele pode ser 7 sim, mas ele também pode ser maior ou menor que 7. Tudo depende do sal que vai ser formado, tá? Agora, lógico, esse detalhe de qual vai ser o pH no ponto de equivalência, se vai ser ácido, se vai ser básico, se vai ser neutro, a gente só vai fazer essa discussão mais na frente um pouquinho, quando a gente for comentar sobre hidrólise, tá bom? Bem, você vai dar uma pausa, tá certo? Nesse vídeo agora. Você vai voltar para a plataforma, tá? E lá vai ter um segundo vídeo de suporte, tá? Esse segundo vídeo mostra um processo de titulação, tá? Como é que se opera a titulação, né? Como é que mexe na bureta, como é que você tem o controle lá do volume de titulante que cai lá no analito. Então você vai dar uma pausa no vídeo, você volta para a plataforma para poder ter acesso a esse vídeo de suporte. Não é um vídeo feito por mim, é um vídeo que eu peguei da internet, não é da minha autoria, mas é um vídeo que mostra como se faz o processo de titulação ácido-base, ok? Bem, você já viu o vídeo, né? Você já deve ter visto, voltou para a aula. Se você não viu, eu vou dar continuidade à aula e depois você vai lá na plataforma e ver como é que funciona o processo de titulação, tá? Mas é importante ter visto antes para poder entender como é que funciona o processo e entender o que se segue ao longo dessa aula, tá? Bem, então, essa expressão aí é a expressão matemática que você vai utilizar para operar os problemas que envolvem titulação, tá certo? O correto seria fazer por estequiometria. Aí quando você fala em estequiometria, dá logo um nó no juízo, né? Porque o cara chega no segundo ano meio que traumatizado com o cálculo estequiométrico, né? Que terminou lá no primeiro, quarta unidade do primeiro ano. O cara já chega
no segundo ano cheio de problema com a estequiometria. Aí Edivaldo chega e diz aqui agora que para poder fazer titulação, para poder matematizar o processo de titulação, é preciso utilizar a estequiometria. Aí nesse momento o cara olha e diz assim, pronto, lasquei-me. Eu não vou aprender a titular nunca, porque eu não consegui aprender estequiometria. Bem, estequiometria não é uma tarefa difícil de ser feita. Porém, existe uma outra maneira de você resolver os problemas de titulação sem necessariamente ter que usar a estequiometria, tá? Você usa essa formulazinha que aparece aí no slide e eu chamo ela de vexame, tá? Aí eu vou colocar o vexame assim, ó. Vexame. Esse V aqui é o V de volume. Esse X aqui, ele vai me dizer a quantidade de H+, que o ácido possui, ionizável, ou de OH-, que a base possui dissociável, tá? E esse M é o M de concentração molar, de molaridade. Para usar essa formulazinha aí, a fórmula do vexame, você tem que usar a concentração molar, concentração em mol por litro, tá? Se a questão te der uma outra unidade de concentração, você vai precisar converter. É preciso converter as unidades de concentração para deixar tudo em molaridade. Então, se tu pega um problema de titulação, que ele está dando a concentração lá em grama por litro, você tem que primeiro converter para mol por litro essa concentração, para depois jogar nessa formulazinha do vexame, tá bom? Então, vexame é uma formulazinha que a gente utiliza para resolver os problemas relacionados à titulação, tá? O V, como eu falei, ele representa volume, o M, molaridade, esse subíndice A que aparece aqui, ó, ele diz respeito ao ácido e o subíndice B diz respeito à base. Então seria volume do ácido, volume da base, molaridade do ácido, molaridade da base. E esse X aqui, ó, ele vai me dizer o número de H+ do ácido, porque quem libera H+ é o ácido, número de H+ que é ionizável, ou o número de OH-, tá? E aí o OH- é liberado pela base, que é dissociável, né? Que a base libera em solução, tá bom? Basicamente, o número de H+ ionizável e o número de OH- dissociável é o número de hidrogênios e de hidroxilas que você consegue identificar na fórmula, respectivamente do ácido e da base, tá bom? Lógico, existem algumas exceções, mas no geral é basicamente dessa forma que você determina números de hidrogênios ionizáveis do ácido e número de hidroxilas dissociáveis da base, tá? Então aqui eu tenho um exemplo para a gente ver como é que funciona. O ácido fosfórico, aí eu já quero destacar isso aqui, ó. Ele tem 3 hidrogênios em sua fórmula. Se ele tem 3 hidrogênios em sua fórmula, isso quer dizer que o X dele lá, daquela expressão anterior, esse X aqui, ó, para o ácido fosfórico, vai ser igual a 3, tá bom? Então, o ácido fosfórico é um acidulante utilizado como aditivo em bebidas refrigerantes. Para determinar a concentração de uma solução aquosa de ácido fosfórico, um técnico de laboratório titulou. Opa, se ele vai titular, ele vai fazer uma reação química, tá? A titulação é um procedimento experimental que se baseia numa reação, tá bom? Se eu tenho um ácido, eu certamente vou reagir esse ácido com uma base, né? Uma reação de neutralização ácido-base. Então ele titulou uma amostra de 25 ml dessa solução com uma segunda solução aquosa de hidróxido de sódio. Aí vocês anotem aí a fórmula do hidróxido de sódio, ó. NaOH, hidróxido de sódio. Repara que quando tu olha para a fórmula do hidróxido de sódio, ó, só tem um grupo OH, só tem uma hidroxila. Então aquele X que eu tinha comentado antes, para a base, vai ser igual a 1. Hidróxido de sódio, só tem uma hidroxila, X igual a 1.
ácido fosfórico tem 3 hidrogênios, X igual a 3, tá bom? Bem, então, titulou uma amostra de 25 ml dessa solução com uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração, de concentração 0,3 mol por litro. Olha o que eu quero destacar aqui, ó. O hidróxido de sódio, ele já tem concentração, ó, conhecida. Se ele já tem concentração conhecida, isso quer dizer que o hidróxido de sódio é o meu titulante. É a amostra cuja concentração eu conheço. Logo, o ácido fosfórico vai ser o meu analito. Vai ser a amostra que eu quero descobrir, que eu quero determinar a concentração. Tá bom? Então, hidróxido de sódio de concentração 0,3 mol por litro. A adição gota a gota da solução de hidróxido de sódio, lembra que a gente comentou? A titulação é um negócio cansativo, tem que fazer gota a gota. Você vai controlando na torneirinha e gota a gota do titulante deve se deixar cair sobre o analito. Esse analito ele tem que estar com um indicador, tá? Aí na questão ele utiliza fenolftaleína, porque é o indicador que vai indicar o ponto de equivalência, o ponto de viragem pela mudança de cor. Então, a adição gota a gota da solução de hidróxido de sódio foi feita até que ocorresse a mudança de cor do indicador fenolftaleína de incolor para tom levemente rosa, porque a fenolftaleína fica rosa e meio básico. Com base nisso, ele pergunta, né, considerando que foi necessária a adição de 10 ml de solução alcalina para que ocorresse a viragem do indicador, aquela mudança definitiva de cor do indicador, pode-se afirmar que a concentração de ácido fosfórico na amostra é de... Primeiro, trata-se de uma titulação. O próprio texto ele deixa claro quando ele fala aqui, ó, titulou-se. Tá? Então, já sei que está havendo uma titulação. Tá? Se está havendo titulação, eu posso usar a formulazinha do vexame. Volume do ácido vezes X do ácido vezes molaridade do ácido igual ao volume da base vezes X da base vezes a molaridade da base. Tá? Se você coloca as informações que foram dadas na questão, o volume do ácido 25 ml, o X do ácido igual a 3, lembrando que o X do ácido é igual a 3 porque ele tem 3 hidrogênios lá na fórmula, né? A gente tinha comentado antes. E a molaridade do ácido é o que eu quero descobrir, o ácido é o analito, tá? Igual ao volume da base, que é 10 ml, tá aqui, ó. Volume da base, 10 ml. O X da base, NaOH, só tem uma hidroxila, a gente também comentou, tem um X igual a 1. E a concentração da base, ele fala aqui, ó, a concentração da base, a concentração da base é 0,3 mol por litro, tá? Então, substituindo os dados e calculando para descobrir a molaridade, você vai encontrar um valor igual a 0,04 mol por litro. Resposta letra B, tá bom? Tem mais um exemplo. Para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico, aí eu já estou colocando a fórmula do ácido sulfúrico, 2 hidrogênios, então o X dele vai ser igual a 2, e a massa molar do ácido sulfúrico, a gente vai precisar dessa massa molar, tá? Passei direto aqui. A massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico, um analista dissolveu 14 gramas do ácido em água até obter 100 ml de solução. Ora, se eu quero obter a pureza do ácido, então esses 14 gramas ele não é puro. Ele tem uma certa quantidade de impurezas. E eu quero justamente determinar qual é a parcela pura dessa amostra. Quando eu falo determinar a pureza, é determinar o quanto desses 14 gramas correspondem a ácido sulfúrico. A analista separou 10 ml dessa solução. Então, veja, ele prepara 100 ml e desses 100 ml ele tira 10.
a concentração, e esse é o ponto importante, vocês vão anotar isso no caderno de vocês, a concentração da solução de 100 ml, ela é exatamente igual à concentração da solução de 10 ml, porque elas são tiradas do mesmo recipiente, então a concentração é a mesma. Logo, quando eu preparar a solução, né, quando eu preparar a solução de 100 ml, ela vai ter uma concentração X, uma concentração qualquer. Quando dessa solução de 100 ml eu tirar 10 ml dela, a concentração continua sendo igual a X. As concentrações são iguais, tá bom? Então ele vai preparar 100 ml de uma solução de concentração desconhecida, posso chamar de X de Y, e desses 100 ml eu vou retirar 10 para fazer a titulação, tá? Aí ele fala que vai misturar isso com fenolftaleína, né, para poder indicar o ponto de viragem. E ele continua, ó, a neutralização dessa alíquota. O que é alíquota, professor? Alíquota quer dizer uma pequena parcela, uma pequena quantidade. Dos 100 ml, eu tirei uma alíquota, eu tirei uma pequena amostra de 10 ml, tá? Então, a neutralização dessa alíquota, da de 10 ml, tá? Foi obtida após a adição de 40 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio NaOH, tá? Hidróxido de sódio NaOH, de concentração meio mol por litro. Então, eu já conheço a concentração do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio vai ser o meu analito. Analito não, perdão. Vai ser o meu titulante. Se eu conheço a concentração dele, então vai ser o meu titulante, a amostra que eu conheço a concentração, tá? Com base nisso, ele pergunta qual é o teor de pureza da amostra, tá certo?